No UFC 284 vamos ter na luta principal Islam Makhachev vs Alexander Volkanovski pelo título dos leves. E não vai ser uma luta qualquer, vai ter muita coisa em jogo. Islam Makhachev é o atual campeão peso leve do UFC e está a defender seu título pela primeira vez. O russo busca continuar o legado de seu amigo Khabib Nurmagomedov, que até hoje é considerado o melhor peso leve da história do UFC. E Alexander Volkanovski, que é o campeão peso pena do UFC, vai subir de categoria e buscar ser duplo campeão. Mas não é apenas o título dos leves que está em jogo, e sim o posto de melhor lutador do UFC. Seja bem-vindo no Call Stars. Meu nome é Gustavo Marques e hoje eu vou te apresentar a melhor luta que o UFC pode te apresentar agora. O número 1 contra o número 2. Tem coisa melhor do que isso? Em 2020, Khabib Nurmagomedov era o campeão peso leve e dominante do UFC. Com a sua carreira imaculada, estava próximo a realizar o desejo de seu pai e treinador, Abdulmanap Nurmagomedov, que era se aposentar jovem como campeão e invicto. Porém, nesse mesmo ano, o Sr. Abdulmanap falece precocemente. Khabib anuncia sua aposentadoria com 29 vitórias, nenhuma derrota, no auge, após vencer o campeão interino no dia seguinte, pegando todo mundo de surpresa. Dana White, o presidente do UFC, inúmeras vezes tentou trazer o russo de volta, mas ele manteve sua palavra e se manteve aposentado. Sem um campeão no peso leve, o UFC teve que coroar um novo campeão. Assim, fez a disputa de título entre Charles Oliveira e Michael Chandler, e no UFC 262 foi coroado um novo campeão, Charles do Bronx Oliveira, de Oliveira. Oliveira teve um reinado expressivo, as suas lutas eram emocionantes. Embora parecia que ele estava perdendo, ele ia lá e encontrava a vitória. E na sua segunda defesa de título, Charles Oliveira não bateu o peso. Eu conto um pouquinho mais sobre isso nesse vídeo. E foi destronado de seu posto, não sendo mais o campeão peso leve do UFC. Apenas Justin Gaethje, o seu adversário, poderia sair campeão após essa luta, mas só precisava combinar com o brasileiro, porque ele finalizou o americano no primeiro round. Do Bronx, no papel, não era o campeão, mas era considerado pelo público como tal. Tanto que seu bordão caiu na boca do povo. O campeão tem nome e se chama Charles Oliveira. O campeão tem nome, se chama Charles do Bronx. Charles Oliveira teve a chance de recuperar seu título no UFC 280 em Abu Dhabi, contra o parceiro de treino e melhor amigo de Khabib Nurmagomedov, Islam Makhachev. Makhachev era favorito nas salas de apostas, embora o público estava muito dividido, falava que o Charles Oliveira iria se impor no striking, que iria vencer a luta em pé. E se fosse pro chão, o Charles é o maior finalizador da história do UFC. Então como que o Islam ia ganhar? Amarrando, segurando a luta. Esse era o pensamento de muitas pessoas. Mas, na luta, Makhachev não tomou conhecimento de Charles Oliveira e venceu ele no segundo round por finalização. Ele finalizou o maior finalizador da história do UFC, levando de volta o título para a Rússia, aumentando seu cartel para 23-1, sendo 11 vitórias em sequência. E nesse mesmo evento, o russo foi desafiado por nada mais, nada menos do que Alexander the Great Volkanovski, o campeão peso pena do UFC, e não apenas isso, o melhor lutador do UFC, o número 1 peso por peso. Volkanovski fez um estrago na categoria até 66 quilos e está em busca de novos desafios. Ele possui um cartel de 25-1, invicto no UFC, com 12 vitórias em sequência. O baixinho quer tanto lutar pelo título dos leves, que ele foi o lutador reserva de Charles Oliveira versus Islam Makhachev, caso algum imprevisto acontecesse. O australiano tenta cravar o seu nome na história do esporte, em busca de se tornar duplo campeão simultâneo. Em 30 anos de UFC, apenas 4 nomes conseguiram esse feito: Conor McGregor, Henry Cejudo, Amanda Nunes e Daniel Cormier. Então, meus caros, Islam Makhachev e Alexander Volkanovski são a elite da elite do MMA. Combinados, os cartéis dos dois são 48 vitórias e 2 derrotas. O número 1 contra o número 2, peso por peso, se enfrentando. Embora eu veja vantagem no grappling para o russo e no striking para o americano, não podemos esquecer, MMA é o esporte mais imprevisível do planeta. Eu lembro que eu pensava que o Charles Oliveira levaria uma vantagem com o Islam no striking, e vimos que o Makhachev é super afiado nessa área. Mas temos que destacar que o brasileiro anda pra frente a todo momento. Ele mesmo fala isso, enquanto Volkanovski corta ângulos, ele entra e sai muito bem, usa footwork. No grappling, eu vejo vantagem para o Islam Makhachev. Já pensou se ele consegue a mesma posição que o Brian Ortega conseguiu contra o Volkanovski? Será que o Volkanovski consegue sair novamente? Ou não? Então, essa é a magia desse duelo. É totalmente imprevisível. Embora que você tenha sua torcida ou seu ponto de vista, não dá pra ver uma clara vantagem entre um ou outro atleta. E você pode pensar, a vantagem é porque o Islam é mais alto do que o Volkanovski. Mas se você parar pra pensar um pouquinho, o Max Holloway é mais alto que o Islam Makhachev. E o Volkanovski venceu ele 3 vezes. Então nesse combate,
haverá duas hipóteses. Ou o campeão peso pena vai subir de categoria para a categoria peso leve e se tornar duplo campeão simultaneamente, ou o russo vai defender o seu título peso leve e se tornar o número 1 peso por peso. Até parece que estamos falando de Conor McGregor e Khabib, mas não. Estamos falando de Islam Makhachev e Alexander Volkanovski. Nesse pay-per-view, o detentor do título do peso leve será, consequentemente, o melhor lutador do UFC. E aí, qual que é o seu palpite? Comenta aqui embaixo, quero saber sua opinião e ver se eu concordo ou não sobre ela. Caso você tenha gostado do vídeo, cara, deixa seu like, isso vai me ajudar bastante por aqui. E se inscreva no canal para ter mais conteúdos como esse futuramente. Meu nome é Gustavo Marques, seja bem-vindo no Call Stars, meu caro, você é de casa.